Olá pessoal, meu nome é João Vitor, eu faço parte do País Telecom e nessa aula nós vamos dar início aos subtemas ou subtópicos da cinemática, que é um ramo da mecânica que estuda tanto os corpos que estão em movimento como também os corpos que estão em repouso. A cinemática ela possui vários subtemas, mas nessa aula nós vamos dar início ao movimento uniforme. Normalmente, na maioria das apostilas, dos livros, vocês devem encontrar esse subtema como movimento retilíneo uniforme. Mas no próximo slide, nós vamos perceber que não necessariamente um corpo tem que estar fazendo um movimento retilíneo para ser uniforme. É necessário que o corpo esteja com velocidade constante e aceleração nula para que a gente possa afirmar que ele esteja fazendo um movimento uniforme, ok? E no caso aqui desses dois exemplos, no caso do carrossel, o carrossel ele faz um movimento circular. Não está fazendo um movimento retilíneo, mas faz um movimento uniforme. Ele tem a velocidade dele constante, não sofre nenhuma aceleração e nenhuma desaceleração. A mesma forma é de uma pessoa que está usufruindo de uma escada rolante. A partir do momento que ela passa a subir na escada, ela vai estar fazendo um movimento uniforme, não vai sofrer nenhuma desaceleração ou aceleração. É importante destacar que esses dois equipamentos têm que estar em pleno funcionamento, está funcionando perfeitamente, para que não tenha nenhuma variação de velocidade e a gente possa afirmar que ela realmente esteja fazendo um movimento uniforme. Antes de a gente entrar definindo formalmente o movimento uniforme, é interessante definir velocidade escalar média, que é a razão entre a variação do espaço percorrido por um corpo e o tempo que foi gasto para efetuar essa, essa variação de espaço, certo? Esse movimento. Então, equacionando o que foi dito, a gente tem que a velocidade média é ΔS sobre ΔT. Esse triângulozinho, delta, na física ou na química, ele significa variação. Lá na matemática, em alguns tópicos, em alguns estudos, o delta também significa variação. Mas no estudo da equação de segundo grau, a gente percebe que o delta é um fator que a gente pode calcular para resolver uma equação de segundo grau. No caso da física e da química, sempre que houver esse delta, a gente vai estar sempre calculando uma variação. Ou seja, uma relação de um estado final com um estado inicial. E a velocidade é dada em metros por segundo no SI, que é o Sistema Internacional. Na maioria dos livros está dando a velocidade dada em metros por segundo, mas em algumas questões nós vamos encontrar quilômetros por hora, centímetro por minuto. Então, o aluno ele tem que saber fazer essas transformações. A transformações mais básica que tem é de metros por segundo para quilômetros por hora, que estão no resumo de vocês ou a apostila que vocês vão ter acesso futuramente. Então, definindo o movimento uniforme, é um movimento realizado por um corpo ou partícula que percorre espaços iguais em intervalo de tempos iguais. Como assim? Vamos imaginar um carro. Imaginemos que esse carro esteja numa grande avenida, numa BR, e que esteja a 20 km por hora e que esteja fazendo um movimento uniforme. A cada uma hora, esse carro vai ter percorrido 20 km. A cada 2 horas, esse carro vai ter percorrido 40 km. A cada 3 horas, esse carro vai ter percorrido 60 km. Ou seja, a cada uma hora vai ser somado 20 km ao espaço que foi calculado por último, certo? Então, se você conseguir provar que o veículo está sempre somando um valor fixo em intervalo de tempo fixo aos seus espaços, nós podemos afirmar que ele está fazendo um movimento uniforme. Existe uma equação que relaciona o espaço percorrido por esse corpo em relação ao tempo, certo? E essa é a equação horária do movimento uniforme, que é o que vocês estão vendo aí no slide.
E ela surge a partir da equação da velocidade média que foi anteriormente mostrada para vocês. Com um pouco de algebrismo, um pouco de manipulação, você consegue chegar nessa equação. Então, eu deixo para vocês o desafio para que vocês cheguem nessa equação a partir da equação da velocidade média e que é necessário que vocês partam do pressuposto de que o tempo inicial é igual a zero e que a velocidade do corpo é igual à velocidade média. Vocês precisam dessas afirmações para dar início à demonstração. E eu deixo aí para vocês como dica para quem quiser fazer o desafio. Então, quem fizer, quem conseguir fazer, posta aí nos comentários, coloca aí até para ajudar outras pessoas que vão vir assistir os vídeos. Eu vou apresentar para vocês agora alguns gráficos, certo, do movimento uniforme. O primeiro é o que relaciona o espaço em relação ao tempo, certo? Como eu falei do carro que está a 20 km por hora na BR, a cada uma hora vai ser aumentado 20 km no espaço percorrido por esse veículo. Então isso quer dizer o quê? Que de acordo com o passar do tempo, o espaço que o carro vai percorrer também vai aumentando, né? Então, essa reta, esse gráfico que vocês estão vendo, representa o comportamento do espaço percorrido do veículo em relação ao tempo. Existem algumas propriedades desses gráficos, é importante que vocês saibam, certo? Vão estar no resumo de vocês, vão estar na apostila de vocês, que é o pulo do gato para vocês resolverem questões aí de Enem que adora gráfico, questão de outros vestibulares que vocês quiserem fazer, que vocês calculam ali uma área de um triângulo, área de um trapézio e acabam encontrando a velocidade. Eu vou falar mais detalhes sobre isso na próxima aula de movimento uniformemente variado, certo? Mas a mesma propriedade que vai ser aplicada lá também pode ser aplicada aqui nesses gráficos, entendeu? E esse último gráfico ele relaciona a velocidade com o tempo. Como foi falado desde o início que para um corpo estar fazendo um movimento uniforme, a velocidade tem que ser constante, ou seja, ela não sofre variação no decorrer do tempo. Então, a única reta que possa exprimir, que possa traduzir esse movimento, esse fenômeno, é uma reta constante. Por exemplo, o carro lá de 20 km na BR, ele vai estar sempre a 20 km. Ele não vai sofrer nenhuma aceleração e nenhuma desaceleração. Ele vai estar sempre a 20 km. Daqui a 1 hora, 20 km. Daqui a 10 horas, 20 km. Daqui a 50 horas, sempre 20 km. Então, o gráfico que representa a velocidade em relação ao tempo é uma reta constante. Bom, gente, obrigado por ter assistido esse vídeo. Estudem e principalmente pratiquem. Ninguém aprende física, química e matemática sem praticar. Então, resolvam questões, busquem mais questões, comecem com questões fáceis, depois vão para médias, depois vão para difíceis. Então, pratiquem. Ninguém consegue aprender física, química sem praticar. Ninguém decora equação sem tentar resolver, sem tentar demonstrá-las. Então, pratiquem. E é isso aí. Valeu.